Olá, meus nobres do Telegram, tudo bem? Aula 2, vídeo 2, dando continuidade à nossa aulinha inicial, introdutória, para as 2 primeiras semanas do Telegram. Para início de conversa, ou para retomada de conversa, na verdade, vamos fazer uma breve revisão do vídeo 1, para que vocês não tenham um tempo aí. De repente, vocês podem ficar um dia, ou 2 ou 3, de ver um vídeo 1 e vídeo 2, e aí eu acho interessante começar um novo vídeo, retomando o vídeo anterior. Belezinha? Vamos aqui a nosso slide, rapidamente, retomando algumas informações. Espero que tenham gostado do vídeo 1. Falamos sobre o dia 10 de junho, dia 5 de maio e dia 5 de novembro, no vídeo 1. São as datas que enaltecem a língua portuguesa. Recomendamos aí nossa formação acadêmica, o IERP, o ESB, a Faculdade Única, né? Um curso de pós-graduação na área de linguística, linguística educacional. Realçamos a importância e o prazer da leitura como algo sincero, porque ler é muito bom. Eu quero viver muitos anos e poder ler muitos livros, mas como dizem os professores mais experientes, não é somente ler uma quantidade enorme de livros, mas absorver algumas ideias de um e outro. Teremos também alguns vídeos sobre alguns livros que a gente pode indicar como leitura para vocês, vocês possam procurar, baixar em PDF ou conseguir, né, para poder ler. E fora que vocês podem ler vários livros dos seus gostos, das suas crenças, das suas vontades. Ressaltamos a importância dos canais de comunicação como meios de ensino e aprendizagem. É um ambiente que é muito rico, é um sonho aí, digamos, de Alexandre o Grande, que pretendia ter uma biblioteca universal, e ela hoje existe, está na mão de cada um de nós, no smartphone, no tablet, no computador, no notebook, e por aí vai. Nosso curso é 100% online, focado em aulas gravadas no YouTube e também para o Telegram, onde nós temos esse grupo aí de turma 100% online, nossa primeira turma 100% virtual. E as outras redes sociais também como meios de comunicação, de expressão, de bate-papo e aprendizagem da língua portuguesa. Falamos um pouquinho do vídeo Origem da Língua Portuguesa, narrado pela atriz Fernanda Montenegro, uma narração fantástica, na qual ela diz sobre o que é linguagem, como isso forma a humanidade, em como surge aí a língua portuguesa, sendo que a língua portuguesa ela tem um início, ela tem um meio, ela está se desenvolvendo, e talvez como outras línguas venha a morrer, porque uma língua nasce, cresce e pode morrer. Morre quando? Quando não há mais nenhum falante oficial. O latim hoje mesmo é uma língua extinta, no sentido de ter um povo que fale, que use. Ela é hoje uma língua documental. Ela é produzida pela Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Vamos ver agora, dar continuidade aí nessa parte do exercício. Essa aulinha agora é para o exercício, esse ponto, inicialmente para o exercício. Eu vou parar de exibir aqui o slide e vou exibir para vocês o site que já está lá no Telegram, e vocês, se tiverem um tempinho, puderam olhar para poder entender alguns comentários, algumas explicações, mas fiquem 100% à vontade, o curso é nosso. Ok, pronto, já está exibindo para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui. Bom, questão 1. Defina as características que se restringe a essa tríade: linguagem, língua e fala. O interessante é fazer uma revisão e aprofundar, já que eu não citei a fala na videoaula 1. O que é a linguagem? Todo meio para a comunicação. Você vê que as propagandas estão aqui, né, nessa página, e essas propagandas de carro, de sinais de internet, anúncios do Google, tudo isso passa para a gente alguma ideia, seja de venda, de sentimento, seja de crença, de valores, uma receita, tudo que a gente pode formatar, organizar, constituir para passar uma mensagem, a gente chama de linguagem.
A matemática é uma linguagem, a química é uma linguagem, a física é uma linguagem, o direito é uma linguagem, a expressão facial é uma linguagem, o silêncio é uma linguagem. Então, tudo que está organizado em um conjunto, num contexto social, ele produz uma ideia, um pensamento, nós chamamos de linguagem. A linguagem pode ser verbal e não verbal. A não verbal, a mente trabalha o quê? Os signos, os símbolos, os gestos, os sons, o sinal de trânsito, o apito do juiz, tudo aquilo que faz uma expressão, um olhar mais fechado, mais uma alegria sem palavras, tudo que está sem o uso da palavra é a linguagem não verbal. A linguagem verbal, a gente trabalha o quê? A língua. E a linguagem verbal ainda se constitui na língua formal, a língua informal, a língua culta, a língua técnica, o regionalismo. Então, a língua ela tem uma diversidade de assuntos. Um assunto importante para se pesquisar, a gente também vai trazer em algum momento para nós aqui, é a variação linguística. Conteúdo fantástico do ensino médio, também no ensino fundamental 2, né? Um assunto que a gente vai discutir de forma bem tranquila. Bom, a língua é o idioma. Língua, enquanto idioma, é o idioma formal, oficial. Brasil, língua portuguesa. Estados Unidos, a língua inglesa. A Inglaterra, a língua inglesa também. A Espanha, a língua espanhola. E outros países, cada língua possui um país, cada país possui a sua língua. Alguns países possuem várias línguas oficiais. No Brasil mesmo, nós temos 2 idiomas oficiais: a língua portuguesa, desde o século XVI, e Libras, desde 2016, 2014, salvo engano. Então, somos um país bilíngue, certo? Então, o idioma, a Libras, também constitui nossa língua oficial, uma língua oficial do Brasil. Língua produz fala, vamos dizer assim, né, na língua falada. Mas a fala não é a língua. Pô, e aí não entendi. A língua, ela é um conjunto, ela pertence a uma nação. A fala, ela pertence a cada um de nós. Roberlan, João, Pedro, Paula, Maria, todos nós temos a nossa fala, que está presente, que faz parte da língua. Então, a linguagem é a informação geral, ou as informações gerais organizadas que passam mensagem, a língua, um idioma nacional oficializado, e a fala de cada um de nós. Então, a questão 1 trabalhou esse contexto aí. Temos aí a resposta, mas eu quero que vocês, né, possam verificar, analisar, repensar. Já tiveram acesso pelo Telegram, então vamos ser bem pontuais aqui. Questão 2, uma coisa importante na hora de ler, resolver questões, é ler com atenção o enunciado. A gente vai ter depois dicas e orientações nesse ponto de como interpretar as questões, mas vamos aqui nas abordagens iniciais. Levando-se em consideração todo o seu conhecimento inerente ao processo comunicativo, então tudo começa na comunicação e no conhecimento sobre isso. Tem a parte intuitiva? Tem, sim. Intuitivamente a gente compreende o que é a comunicação. Aqui a gente trabalha no curso a questão da intuição, mas mais conhecimento técnico, conhecimento científico sobre o que é a comunicação. Trate as diferenças que demarcam linguagem verbal e não verbal e, se possível, dê exemplos. Olha aí, linguagem verbal é a linguagem que usa o quê? Os verbos, as preposições, as conjunções, os artigos, substantivos, o sujeito, o predicado. São as frases em si, as orações, a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. Então, quando eu escrevo um texto, quando eu falo um texto, eu uso a linguagem verbal. E não verbal, quando você não usa palavras, não usa frases, usa outros códigos, outras estruturas organizadas e num contexto social passem mensagem. Aula, ó, top, vocês são nobres, nobres aprendizes, eu nobre aprendiz também, se eu continuar sempre aprendendo. E se possível, dê exemplos, né, na linguagem verbal. Podemos dizer aí a frase, esta aula aqui agora é praticamente 100%, né, verbal. Não verbal também temos o slide, temos as figuras, temos, né, os sons. No vídeo 1 tivemos sons também. Então,
Demos isso aí como conceitos e exemplos. Questão 3. E um alerta aqui, galera, a gente vai só até a questão 3, porque a 4 e a 5 falam sobre figuras, mas as figuras não apareceram por algum erro. E a gente pede desculpas por isso também. Tendo em vista as peculiaridades que norteiam a língua, peculiaridades, características, né, ingredientes, pensar a língua como se fosse uma pizza, uma lasanha, um macarrão, um doce de leite. Então, o que norteia, o que produz a língua? Quais são as características? Em especial a língua portuguesa, que nosso curso é da nossa língua, né? Materna, paterna, nacional, como queiram chamar. Comente acerca deste enunciado linguístico. Preste atenção. Enunciado linguístico, frase, oração, período, estrofe, verso, palavras organizadas. Espelho, olhos da ação, os alma, o. Se você disser que uma frase, que é um assunto para análise sintática, que a gente traz aqui, a análise sintática trabalha a organização das frases, sujeito, predicado, predicativo, um assunto super fantástico mais à frente. Se você disser que uma frase é você jogar palavras, escrever palavras, eu tenho uma frase. Mas se você entender que um enunciado, uma frase, um enunciado linguístico é um termo com palavras organizadas que passam uma mensagem, isso aí já está o comentário. Estas expressões aí não têm peculiaridade para nortear, para nós entendermos o que é uma língua, porque ela não passa mensagem alguma. Espelho, olhos da ação, os alma, o. Os espelhos da alma são, né, os olhos. Se a gente organizar assim, fica melhor. Ficar certo, passam mensagem. Os espelhos o espelho dos olhos são a alma. Se a gente fizer qualquer elaboração, organizando, passando uma ideia, se torna um enunciado linguístico. Fora isso, vira apenas um emaranhado de informações. Galerinha, foram 3 questões no site, comentei, né? Fiz com que vocês pudessem pensar, analisar, e quero que vocês tenham internalizado que vocês devem anotar, pesquisar, ver outros materiais para que vocês possam construir o seu próprio conhecimento. Joinha? Vamos voltar ao slide. Ele traz aqui para a gente agora, nós vamos lá ao nosso Telegram, nosso curso. Vamos ver aqui uma informação super show de bola. Eu sei que vocês estão só me vendo, mas eu vou postar neste instante um vídeo show de bola para que a gente possa ter mais uma informação aqui. Deixa eu puxar aqui pelo Meet, Telegram Web. Ok, agora prestem aquela atenção de sempre, anotem e vamos continuar aprendendo sobre a língua portuguesa. Gramática nova. Sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje vamos falar sobre a nossa língua. Língua dos amantes apaixonados, daqueles que vivem no mar. Por ter tantas palavras para expressar sentimentos, como a exclusiva palavra saudade, e lidar com o mar como uma extensão de seu corpo, típico dos povos do Mediterrâneo. É a quinta língua mais falada no mundo. Língua mãe em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, entre outros. Falada por mais de 250 milhões de pessoas. Mais falada que o francês, russo e o árabe. O Brasil representa mais de 80% dos falantes. A língua que falamos teve origem no que hoje é a Galiza e o norte de Portugal. Assim como todas as outras línguas latinas, deriva do latim vulgar. Chegando à Península Ibérica em 218 a.C., com os romanos, o latim vulgar era a forma como os soldados falavam. O latim era extremamente complicado
e sua forma de falar mais simples chamamos de vulgar. E essa forma de falar foi introduzida na Península Ibérica há cerca de 2.000 anos. Tem um substrato céltico-lusitano, resultante da língua nativa dos povos ibéricos pré-romanos, que habitavam a parte ocidental da península. O galaico português nasce do latim falado, trazido por esses soldados romanos, colonos e magistrados. O contato com o latim vulgar fez com que, após um período de bilinguismo, as línguas locais desaparecessem, levando ao aparecimento de novos dialetos. Quase nenhuma língua original pré-romana resistiu a esse período. Somente conhecemos como sobrevivente a língua básica, que é considerada isolada pelos linguistas, pois não foi encontrada nenhuma outra língua com parentesco. Ou seja, não consta nem mesmo dentro do grande ramo indo-europeu. É um grande mistério. Mas voltando ao português, vemos que ele surgiu então com a mistura de dialetos locais com o latim, gerando diferenciação desde o início. Ali iniciou a segunda fase do seu processo de diferenciação das outras línguas românicas depois da queda do Império Romano. Durante a época das invasões bárbaras no século V, quando surgiram as primeiras alterações fonéticas documentadas, começou a ser usado em documentos escritos pelo século IX, e no século XV tornara-se uma língua amadurecida com uma literatura extremamente rica. A partir de 409 d.C., enquanto o Império Romano entrava em colapso, cada vez mais fraco, sem condições de defender suas fronteiras, a Península Ibérica começava a ser invadida por diversos povos, conhecidos pelos romanos como bárbaros, que acabaram recebendo terras confederadas, absorveram em grande escala a cultura e a língua da península. Contudo, desde que as escolas e toda a administração romana fecharam, a Europa entrou na Idade Média e as comunidades ficaram isoladas. O latim popular continuou a evoluir de forma diferenciada, levando à formação de um proto-ibero-romance, ou lusitano, ou, como alguns chamam, proto-galego-português, o iniciozinho da nossa língua. Desde 711, com a invasão islâmica da península, o árabe tornou-se a língua de administração das áreas conquistadas. Contudo, a população continuou a usar as suas falas românicas. De tal forma, quando os mouros foram expulsos, a influência que exerceram na língua foi relativamente pequena. O seu efeito principal foi no léxico, com a introdução de cerca de 1.000 palavras através do moçárabe lusitano. Em 1297, com a conclusão da Reconquista, o rei Dom Dinis prossegue com políticas em matéria de legislação e centralização do poder, adotando o português como língua oficial de Portugal. Como vimos, o português tem uma herança árabe e deixou algo em torno como 8% do total de palavras. Muitas palavras que usamos no dia a dia, como fulano, açúcar, alface, arroz, arroba, entre outras, são de origem árabe, sendo que cerca de 80% das palavras do português têm origem no latim. O idioma se espalhou pelo mundo nos séculos XV e XVI, quando Portugal estabeleceu um império colonial e comercial, que se estendeu do Brasil na América a Goa na Ásia. Foi utilizada como língua franca e exclusiva na ilha de Sri Lanka por quase 350 anos. Durante esse tempo, muitas línguas crioulas baseadas no português também apareceram em todo o mundo, especialmente na África, na Ásia e no Caribe. Algumas, até hoje, resistem ao tempo. No Brasil, o português começou a se tornar mais importante depois que o Marquês de Pombal proibiu o uso da língua geral de origem indígena.
como o Tupi-Guarani, que era amplamente falado na colônia. Essa resistência da língua portuguesa se deu mais fortemente com a chegada de mais portugueses ao Brasil. Veio tanta gente para morar no Brasil que Portugal teve que editar 3 leis para proibir a vinda para a colônia. Havia o risco de regiões inteiras de Portugal ficarem desadaptadas. Já imaginaram? Recebemos tanta influência de línguas africanas e o nosso jeito de falar foi se diferenciando com outras correntes de imigração europeia. Temos como exemplo de palavras de origem africana babá, bagunça, tagarela, xará, xodó, canga, entre muitas outras. De origem indígena, temos como exemplos mirim, pipoca, curumim, entre tantos outros nomes de cidades e bairros. Por enquanto é só, pessoal. Esse é da Ok. Um vídeo assim super joia. Você pode pensar assim, rapaz, será que eu tô numa aula de história? Será que é isso mesmo que eu tô vendo? Uma aula de história. Mas se você tenta aprender um assunto, e esse assunto não tem uma alma, não tem um começo, não tem um desenvolvimento, eu penso que fica um assunto talvez chato, do meu ponto de vista. No caso, a história ela dá alma a quase qualquer informação. Filosofia, o pensamento, a diversidade. E a língua, ela tem início. Ela tem início como? Num processo histórico. Ela não nasce de nada, ela nasce de lutas de poder. Então, tivemos o Império Romano, que falava o latim. O Império Romano invadiu vários povos. Chegava lá, colocava o quê? Como primeiro ponto, primeira obrigação, falar o latim. Mas quem é que ensinava o latim às pessoas? O imperador? Os professores do imperador? Não. Quem ensinava, querendo ou não, eram os soldados. E o soldado tinha o acesso à escolaridade que o imperador tinha, ou que alguns imperadores tinham? Não. Eles tinham uma linguagem mais simples, né? Quando eu falo mais simples, não quer dizer errado. Eu falo em relação à linguagem formal, uma linguagem mais tosca, digamos assim. E isso você vê que a língua ela vai se desenvolvendo e trabalhando o quê? A interação social, a interação entre pessoas. As pessoas ensinam a língua a outra pessoa. Deixa eu continuar com o slide aqui para a gente poder verificar algumas outras informações aqui. Esse não é meu nome aqui, meu patrão é rico. Galerinha, espero que estejam gostando. Viu? A aula é simples, mas eu quero que seja bastante rica para vocês, para que a gente possa desenvolver realmente aí. Então, nesse vídeo, alguns pontos. Palavra-chave: culto e vulgar. A língua culta é a linguagem formal, a linguagem erudita, a linguagem do dominante. A linguagem oficial, a linguagem culta. Traga-me o bilhete. A linguagem vulgar é a linguagem desprovida dessa formalidade, dessa obrigatoriedade, é a linguagem mais despojada, que a gente não trabalha agora o conceito de certo e errado, mas o que é culto, o que é vulgar. O que é vulgar é comum. Me traz o bilhete, você vê que traga-me o bilhete e me traz o bilhete, passam a mesma informação. O que vai ser diferenciado aqui é a maneira. Essa pessoa, o que isso tem a ver com história? O dominante, ele procura uma linguagem que faça com que ele se perpetue no poder. O dominado, ele vai absorver, assumir, querendo ou não, digamos assim, a língua oficial de quem o domina. Os portugueses chegaram aqui, vamos dominar quem? Os nativos. De que maneira? Primeiro momento, eles tiveram que aprender a língua dos nativos, mas para impor a sua língua. Então, língua culta, língua vulgar e dominação são termos que vão aparecer sempre. Por quê? Quem tem a língua culta quer dominar, quer mandar, quer chefiar. A língua portuguesa, que é o último tópico dessas palavras-chave, ela trabalha justamente isso. Ela, na verdade, incorpora. E nós vimos no vídeo também que a língua portuguesa está cheia de influências no árabe, a língua latina, e você vê que o espanhol também vem, o francês e o inglês, futebol vem do inglês, abajur, e outras expressões mais, pipoca, vem do indígena, e moleque, e várias expressões, e isso enche a nossa alma de conhecimento, interação, e torna a língua sempre mais complexa, com certeza. Quanto mais influências a língua tem,
mais complexa ela fica. Palavras-chave para a gente pensar um pouquinho nessa parte de história da língua. Esse nosso vídeo a gente vai fechar com essa parte de história da língua. Então, a língua evolui. Ela passa por fases. Como as pessoas, uma criança, um adolescente, um adulto. Na primeira fase chamada de proto-histórica, que é a fase inicial, que a língua estava começando a amadurecer, a sair dos domínios, digamos assim, da língua latina. Né? Estava aí já nessa formatação do idioma. A segunda fase do português arcaico. Arcaico, antigo, velho, ó, século XII até o século XV, perdão, XVI, os primeiros momentos ali do amadurecimento do português. Segundo ponto, século XII ao século XIV, contexto no galego-português. Esse galego-português aí já é uma mistura, é o início da língua portuguesa. Depois, século XIV ao século XVI, a separação entre o galego e o português já foram separando. Olha só, as línguas elas nascem e elas vão se separando. Alguns dizem uma expressão chamada de portunhol hoje em dia, que são línguas que estão surgindo próximas aos limites do Brasil, já que o Brasil é o único país na América do Sul que fala português. Os outros falam, boa parte, falam espanhol. E nessa proximidade, nas fronteiras, começa-se a aprender uma nova maneira de falar. Misturando o português e o espanhol, nasce aí, talvez, quem sabe um dia, se vier a ser oficializado em algum país, o portunhol. Terceira fase é a fase que nós estamos, né? É a fase do português moderno, e aí inicia-se a partir do século XVI e vai desenvolvendo até agora. O marco aí dessa questão do português moderno é justamente a nossa primeira gramática, em 1536, com Fernão de Oliveira, publicou a gramática chamada Gramática de Linguagem Portuguesa. Você vê que o idioma ele tem uma questão histórica, uma questão cultural, uma questão de oficialidade. Para ser idioma, tem que ter um governo que estabeleça isso. Bom, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ter aí justamente o exercício e o fechamento dessas nossas considerações iniciais. Eu espero que vocês do Telegram possam aproveitar bastante nesse nosso curso 100% online, possam tirar dúvidas, aprender, reinventar suas formas de estudar. Nós teremos dicas de como estudar, o que estudar, quais são os sites que podem formar um conteúdo mais interessante para que vocês possam aprender com qualidade. Ok, galerinha? Eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência. Espero que vocês possam continuar acessando os nossos canais. Gramática Nobre, vá lá. Deixe seu like, se inscreva, sinalize lá o sino de advertência para vocês terem as notificações. E até a próxima, se Deus quiser. Um abração, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã e uma boa vida. Abração. Tchau. Tchau, tchau.